gravação. Beleza, já iniciei a gravação. A gente pode começar. Todo mundo aí seja bem-vindo novamente ao nosso encontro. Antes do Wellington começar, gente, eu queria verificar com vocês, assim, só para cada um rapidamente se apresentar, porque tirando eu, vocês não conhecem todo mundo uns aos outros. Então, eu não preciso me apresentar, obviamente, mas só pra gente saber, tipo, de onde você é, de que igreja que etc. Ah, Só coisa legal. simples. Abre a câmera, Rafa. Então, voltemos. Meu nome é Wellington Matias, eu faço parte da Igreja Presbiteriana aqui em Itaquera 2. Eu sirvo lá há 13 a 14 anos. Servi bastante tempo como diácono, hoje eu sirvo como presbítero, né? Auxiliando o pastor. E, eu sou convertido realmente ao cristianismo dentro de acho que uns 15, 17 anos mais ou menos, não tenho datas exatas que eu não guardo. E, bom, no momento oportuno eu conto o milagre que fez eu realmente crer em Cristo, né, da forma de bater o martelo realmente, o Senhor tem essa capacidade. Amém. Eu conheço o Rafa lá de São Mateus, a gente era do mesmo presbitério, e a gente se via ocasionalmente nas tretas da internet, nos tempos da jaula, onde a gente brigava com os arminianos. Hoje, para mim, Tempos de essa pão de briga entre Páscoa. arminiano, sim, hoje essa briga entre arminianos e calvinistas, para mim, passou. Eu já não defendo mais tão efusivamente o calvinismo. Por quê? Não porque eu não acredite, mas porque eu acho que não leva a nada. Eu acho que nossos irmãos eles têm as convicções muito parecidas com as nossas. Na verdade, a forma que eles se expressam é a forma humana de ver, não da forma divina de ver. Eles olham tudo de dentro do tempo. E nós olhamos muitas vezes, tentamos, né? Tentamos, porque a gente não consegue ver de fora do tempo, né? Da forma como Deus vê. Enfim, e é isso. Estamos servindo e vamos participar desse Pode pá. estudo aí junto com todos os irmãos, né? Eu peguei a referência. Ô, Fê, você pode também fazer uma apresentação breve aí? Eu não vou me apresentar porque todo mundo me conhece, né? Então, do grupo. Tá, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos sim. Então, paz do Senhor para os irmãos. Né? Meu nome é Felipe Santiago, sou daqui de São Paulo. Eu congregava na Presbiteriana desde 2012, mais ou menos, né? Conheci o Rafa na universidade. Na verdade, a gente meio que se trombou no Senai, mas a gente meio que não se falava. E acabou que a gente se viu de novo na universidade. Depois da universidade, irmandade até os Até fins a dos glória. dias. Exatamente. Até depois do fim dos dias, né? Exato. Ao infinito Verdade. e além. Cuida, cuida, Deus, cuida. Sim. Minha conversão foi bem, até bem com o Rafa, né? Foi um pouco paulada, né? Porque eu já nasci em berço evangélico, mas aprendi do jeito mais difícil que isso, em última instância, não traz salvação à alma. Eu era arminiano, né? De uma igreja neopentecostal. E havia um irmão muito querido que começou a me influenciar um pouco. E foi aí que eu conheci dois irmãos da Assembleia de Deus que liam a Bíblia. Simplesmente liam a Bíblia. Glória a E Deus. aí eu era tão nécio que eu não sabia nem o que era apóstolo. E aí eu sentava nos pés deles, literalmente, e chegava assim no local de descanso, eles tiravam a bota, sentava no banquinho, começavam a conversar, e eu sentava no chão, no pé deles assim, ficava só ouvindo, não falava nada. Eu falava, cara, o que estão falando, Paulo? O que estão falando de Gálatas? O que estão falando de alegria? O que é isso aí? Não tô entendendo nada. E eu comecei a pesquisar na internet, encontrei o blog do Augusto Nicodemos, e nesse blog começou a falar sobre Deus dar os seus decretos, dar os seus mandamentos, e não espera que nós consigamos obedecê-lo. Eu falei, isso aqui é loucura. Aí comecei a ver sobre predestinação e não ter livre-arbítrio. Eu falei, são servos de Satanás, são loucos, eles são loucos. E aí comecei a conversar com o meu irmão da Assembleia,
que eu considero quase um pai na fé, Marco, né? E perguntei para ele, falei, cara, e aí tal? Ele falou assim, se você não acredita, sim, para de pecar. Eu falei, mas eu não consigo. E aí ele falou, sim, é que tá, você não tem livre-arbítrio. E aí ele entrou num mar de desespero, depressão, eu falei, Senhor, me salva. Eu falei, mas como é que eu posso pedir para ele me salvar se não tenho nada para dar para ele? Eu falei, não tem como barganhar, será que eu não consigo comprar Deus? E aí foi quase um ano de deprê, e falei, mano, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí um amigo muito querido da igreja neopentecostal que congregava falou, lê esse livrinho aqui, 5 pontos do calvinismo. Aí, rapaz, aí foi mais ladeira abaixo ainda. Se eu pensei que tinha fundo do poço, eu descobri que tem mais. Tinha um sapão. E é o sapão. Mas Deus foi muito gracioso. Aí, vamos dizer aqui que um elemento da internet que a gente é muito... É uma geração que tem é fruto um pouco disso, né? Assim como o do Rafa comentou do Reforma que Passa, o meu foi voltemos ao Evangelho, então a gente começou a buscar aí um pouco da fé verdadeira, recebeu pauladas de um lado do Leonardo Riverhill, do outro lado do Paul Washer, Paulo né, do Lavador. outro lado do Piper, e aí a gente ficou mais deprê e percebeu, Deus que salva. Daí pra frente estamos aí. Glória a Deus. Não, o Wellington ele falou uma coisa, mas eu conheci ele, a primeira vez que a gente se falou foi num comentário do Presbiteriano Pobre. Eu lembro até hoje. Você lembra ainda? Eu lembro. Nossa, cara. Você estava comentando lá, tretando, eu curti, comentei, depois a gente se adicionou e eu vi que você era quase meu vizinho. Foi verdade. A gente se encontrou não foi um evento, foi uma. Foi do presbitério, Isso, foi uma foi um reunião do sínodo, presbitério. reunião de presbitério depois lá em Sínodo, Samambaia. isso, foi do sínodo. Foi um Foi dos do dois. sínodo, verdade. Aí teve o encontro famigerado. Isso aí, glória a Deus. E Gil Márcio, se puder falar um pouquinho, né, de onde você é, quem é você, da sua trajetória rápida, assim, curtamente falando sobre Deus, pode falar. Estão me ouvindo? Tá, boa noite. Meu nome é Gilmar, eu tenho 23 anos e Deus me converteu aos 14, no ano que eu ia fazer 15 anos, mais ou menos. E a minha conversão ela não passou muito por essa questão desse debate soteriológico, ela passou mais por conhecer o evangelho de fato, né? O pastor, inclusive, que eu ouvi, né, o evangelho foi o pastor Paulo Júnior, acredito que boa parte de vocês conhecem, né, do Defesa do Evangelho. Paulo E a Lavrador época, né, brasileiro. nem ele sequer era calvinista, né? Ele sempre disse que não cria na perda de salvação, mas ele não se posicionava quanto a isso, né? Então, só depois que ele foi adotar uma postura mais assim pró-calvinismo e, é, enfim, foi uma pregação dele, né, onde ele falou a respeito da doutrina da regeneração, né, que era uma doutrina que não era pregada, né, e ele pregou isso numa igreja pentecostal, né. Na época eu era da Assembleia de Deus, Madureira, né, desde criança, e eu ouvi o evangelho mesmo, assim, o evangelho de fato, foi pela internet e ali Deus trabalhou no meu coração, né, e conforme, né, depois, após a minha conversão, eu passei a ler as escrituras, e aí, lendo a Bíblia, assim, em menos de um ano, eu acabei chegando na doutrina reformada, né, boa parte daquilo que eu já tinha uma predisposição inicial de duvidar das coisas que a igreja me ensinava, porque se o mais importante eles não tinham me ensinado direito, né, quanto mais as outras coisas. E aí eu passei, né, passou por negar a escatologia, né, da forma como as pessoas também acreditam, passou por depois pensar diferente outras doutrinas também, e eu acabei me percebendo presbiteriano, né. O calvinismo eu conheci quando eu estava no retiro, assim, acho que uns 2 meses de conversão, só que à época eu não quis, tipo, emitir nenhuma opinião a respeito, né. Eu ouvi ali o que o irmão tinha a dizer, e guardei aquilo, assim, eu pensei, eu não estou em condições aqui de julgar entre uma coisa e outra, eu ainda nem sequer terminei de ler a Bíblia inteira, então quando eu tiver lido, pelo menos, eu vou poder ter um posicionamento a respeito, né? E aí, conforme conforme eu fui lendo a Bíblia, fui percebendo que o calvinismo fazia mais sentido também. Só que para mim foi mais uma coisa de entender, como o irmão disse ali, né? Olhar fora do tempo, né? Foi entender como Deus me salvou, né? Não foi no momento que eu entendi o calvinismo que Deus me converteu, né? Quando eu entendi o calvinismo, eu entendi como que se deu a salvação do ponto de vista de Deus. Mas a ideia de que o novo nascimento parte de Deus, especialmente do Espírito Santo, convertendo, né, o coração da pessoa, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, e isso estava presente na pregação do evangelho que eu ouvi, que foi
o meio pelo qual Deus usou para me converter, né? Então, eu conheci o Rafa na igreja presbiteriana da Vila Pinheiro, foi no mesmo ano, né, da minha conversão, no final do ano, 2017, eu comecei a ir na igreja presbiteriana, e aí, acho que eu precisei uma vez ou duas ali, eu já decidi que ia me mudar de igreja, né? Daí conheci o Rafael lá, e até, né, ele viajar, né, e agora ele tá morando fora do Brasil. Estamos distantes Mas fisicamente, mas no mesmo coração em Cristo. Somos todos isso, assim, bem, um só corpo, assim bem ajustado. hoje eu sou diácono na igreja presbiteriana, eu não lembro se o Graças a Rafa Deus. já estava lá quando ele Não, eu foi saí. consagrado Depois que eu diácono. saí, você foi oficializado diácono. Eu saí, Deus colocou lá o outro varão no lugar. Glória a Deus. Isso aí, a obra não depende É, da e, gente, depende de Deus. e hoje sou professor dos jovens também na escola dominical. Isso aí, é um menino de ouro. É um pecador, mas é um pecador de ouro. Beleza. Obrigado, Gil. Ô, Tom, a palavra está com você, então. Pode conduzir aí. A gente, quando precisar, a gente levanta a mão aqui no aplicativo e vai conversando. Tá, eu provavelmente não. Eu vou fazer perguntas e aí os irmãos podem invadir e falar a hora que acharem melhor. Ah, detalhe, não precisa levantar a mãozinha. Fala, eu pauso aqui e fala. É muito mais dinâmico dessa forma, tá? É isso. E coincidência ou não, eu acabei de ver aqui a data da minha investidura como diácono, foi em 2011, cara, 10/11/2011, cara. Faz tempo já. Bom, vamos lá. Glória a Então Deus. é isso. Vamos começar então o estudo das institutas de Calvino, começando pelo capítulo 1. Calvino ele vai trazer, em primeiro lugar, mais importante, o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Não vou nem fechar a porta agora já estourou. Como conhecer a si mesmo e como conhecer a Deus impacta na nossa identidade e na nossa possibilidade de salvação. Como isso? O primeiro ponto ele vai colocar é que o verdadeiro conhecimento humano começa com Deus. Ele afirma que toda a verdadeira sabedoria consiste em duas partes inseparáveis. Que a primeira é conhecer a Deus e a segunda é conhecer a nós mesmos. Porque a gente não pode compreender corretamente quem é sem antes ter alguma noção de quem Deus é. Isso não quer dizer que as pessoas não podem acreditar se conhecer sem conhecer a Deus. As pessoas podem conhecer naturalmente a sua forma de pensar, a própria forma de pensar, a própria forma de agir, prever como vai se comportar diante de determinados acontecimentos, moldar seu caráter para que haja de determinada forma em determinados acontecimentos. Né? Por exemplo, se acontecer um incêndio, como você vai se portar hoje, você sabe. Você saber como você vai se portar, se conhecer nesse nível, não requer conhecer a Deus. Requer conhecer a si mesmo. A gente vai ver aqui mais para baixo que isso acaba sendo conhecimento corrompido. Mas por quê? Porque sem Deus como referência, o homem ele cria uma imagem totalmente distorcida de si mesmo, criando os próprios sensos de justiça, próprio senso de bondade, próprio senso de enfim, vai moldar a sua. Vai moldar o bem a partir de si mesmo, e não a partir de Deus, o que é um bem corrompido por conta do pecado em nossas vidas. E aí tem dois pontos aqui. O seguinte: ao olharmos para o que somos, podemos reconhecer que nossos dons, capacidades, eles são vindos de nós, que eles não são vindos de nós mesmos. Nós podemos reconhecer isso. Mas só reconhecer que nós não somos o suprassumo do universo, que nós não somos o máximo de inteligência que o universo pode prover, e só isso já dá a entender que somos feitos por Deus? É uma pergunta que eu faço para vocês. Cara, então, eu vou começar aqui, mas depois quem quiser falar, fica à vontade para falar também.
Esse Só capítulo uma 1, dúvida. assim, eu já olho para ele e vejo que, assim, Calvino começou já pesado, porque ele começa a abordar essa relação intrínseca entre o conhecer a si mesmo, mas o que depende, o que isso depende, né? Tipo, é difícil você se conhecer a si mesmo se você não tem parâmetro, né? E, tipo assim, como que eu sei se algo é bom ou ruim se eu não tenho um parâmetro do que é bom do que é ruim? Então, Sério, assim, você colocou um ponto interessante. Não dá. Um dos motivos de não dar para entender que somos feitos da imagem de Deus é a gente não ter parâmetros o suficiente para compreender isso. Se a gente não conhece a Deus, se a gente conhece só a porção visível de Deus que foi destinada a nós pela Bíblia, como é que a gente pode chegar a esse conhecimento pleno, então, para poder, então, ter uma ideia que somos feitos por Deus? Como é que a gente consegue passar de saber que existe uma força criadora para saber que existe realmente um Deus criador? então, E não só, perdão, é a Ah, diferença entre força criadora no sentido de universo, Big Bang e coisas e tal. sim. Eu acho que assim, no capítulo 1, o Calvino ele ainda começa a engatinhar nesse ponto, mas é a questão da revelação natural, né? A primeira assim, contato que a gente tem com Deus é o rastro que ele deixa na própria criação, né? Mas os irmãos podem falar também para ver, eu quero ver o que vocês pensam. Não sei se estão me ouvindo. Estamos. Sim. Uma coisa que, antes do irmão ter comentado a pergunta, eu até falo assim, qual a pergunta? Mas eu sinto um pouco nesse primeiro capítulo que Calvino, aqui o Rafa também vai lembrar, ele parece muito com Confissões de Agostinho. Eu selecionei uma citação de Agostinho até para relacionar. Porque assim, Legal. no começo de Agostinho, ele vai tratar sobre, pô, mas espera, como eu sou quem sou, como eu me conheço se eu não conheço você, e como eu conheço você se antes de me conhecer. Dentro da filosofia, a gente trata essa ideia de que Agostinho foi o pai, né, de conhecer internamente, né? Então eu sinto que no caso de Calvino ele começa muito muito próximo aí. É lógico que no caso de Calvino, eu não sei se ele usou literalmente aí no caso das confissões, porque ele não via como problema na patrística, né, como um pai da igreja, e ser influenciado por isso e falar, eu vou tratar do mesmo jeito. Porque nesse ponto que o irmão falou, e Agostinho vai tratar, eu vejo que nesse sentido, o homem, independente do aspecto que nem Paulo fala em Romanos sobre a criação aponta para um criador, né? No sentido de uma coisa mais eu diria, eu entendo ali muito mais como pessoal do que como potência, né? Como algo que criou e não é pessoal, né? Isso, E isso. nesse sentido, mesmo com Paulo falando isso, eu acredito que aqui Calvino, ele vai tocar no ponto que é assim, infelizmente, aí é também quase uma pergunta. Eu vejo que há uma separação entre uma pessoa pode conhecer a si mesma, mesmo sendo pecadora, até que o irmão comentou no limite, né? E conhecer a si mesmo através de Deus, então ela transcende o medíocre, né? Aí nós temos, por exemplo, como visão Cornelius Van Zyl, que fala que o homem pecador não tem nada que consiga ser útil do que ele diz, e Bavinci, que fala que existe algum valor que a gente consiga ainda aproveitar. Dentro dessas duas situações, eu vejo que no caso de Calvino, ele trata como alguma coisa ainda que dá para aproveitar. E aí eu vou usar o termo aqui que eu discordo dele. Eu acredito que ainda mais nos tempos de hoje, eu posso estar tratando só de um lado extremo, os frutos que nós temos visto na sociedade é que as pessoas não conseguem nem ser medíocres. Vocês veem, aí é lógico que são extremos também, mas você vê pessoas que falam, eu sou cachorro, eu não sou homem, eu sou um pássaro. Então você fala assim, cara, como? Sabe? Tipo assim, tá na tua cara, né? A gente, como se chegasse quase a Kant, tipo assim, nem com você tendo os seus, como é que se diz? Suas habilidades cognitivas revelando para você quem você é, você consegue aceitar. Então, assim, para mim, eu vejo como se o pecado ele impede totalmente o indivíduo de poder ter esse conhecimento próprio de si mesmo, sabe? E, tipo assim, não é nem no nível medíocre, ele não consegue. Ele pode mentir para si mesmo e falar, eu consigo, mas eu sei que ele não consegue. E os frutos que nós vemos daquelas pessoas que dizem, eu consigo, ou que são até civilizados, é dessa graça comum, essa luz de Jesus refletindo nesse pecador, mas ainda assim não é porque ele surge dele para ter esse autoconhecimento, mas porque Deus faz essa graça para revelar nele.
mas ele por si, eu sinto que eu vou seguir no caso de Ivan Til, tipo assim, não, é zero, assim. Nessa leitura que a gente fez, ao menos pro começo assim, do capítulo 1, eu sinto que não. Não, perfeito, perfeito. Esse é o tom mesmo, porque mais para frente vai falar que o conhecimento sem a presença de Deus orientando esse conhecimento, ele vai levar à soberba, vai levar à vaidade, vai levar para esse outro caminho, né? E no caso desse caso que o irmão citou, a rebelião, né? Então, ou seja, O que eu quero trazer aqui, rapidamente, o João Calvino ele defende que sim, você pode conhecer a si mesmo, mas esse conhecimento não é completo. Ele fala que, no início do capítulo 2, inclusive, ele fala, né, até ler aqui, ó, por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele, desse examinar de si próprio. Aí ele vai depois usar os exemplos de Isaías, os exemplos de outros homens de Deus da história que tiveram encontro com Deus. Então, esse conhecimento ele não é pleno, né? Por causa daquilo que o Rafa falou antes, da questão do parâmetro. Só um detalhe, o Adib acabou de entrar, Adib, bem-vindo aí, e a gente está fazendo um estilo mais pergunta e resposta, conversa, bate-papo. Fica à vontade se você quiser fazer algum comentário aqui no meio, conforme a gente está avançando, tá? Todo mundo pode interagir à vontade, tá? Tá bem, meus irmãos, me perdoem pelo atraso, tá? Eu tava com. A igreja veio aqui em casa e tava todos os irmãos e assim, eu não vou tocar todos os irmãos, né? Porque Não, tá primeiro. certo. é um bom motivo, é um bom motivo. E aí eu peço desculpa novamente, viu, pelo atraso. Não irá acontecer. Irmão, Obrigado. fique em paz, Fique em estás paz. perdoado, 3 Vai, Ave não peques Marias mais. e tudo faz nosso. Meu Deus! Tava tão bom. Vai, não Vamos lá, peques mais. vamos lá, que o tempo é Vai. curto. O tempo urge. Mas é só a parte bíblica, só a parte bíblica de Ave Maria, só. Vai lá. É Jesus Cristo cheio de graça. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, esse é o ponto que os irmãos tocaram, que embora a criação demonstre que há um ser criador, um Deus, efetivamente, como o Salmo 19 bem relata, e o homem é parte dessa criação que também espelha a graça divina na criação, o homem por si só não consegue chegar a esse conhecimento divino. Então, esse é o ponto 1. Aliás, o ponto A. O ponto B é que nós somos conduzidos, ou seja, é Deus quem coloca a mão primeiro, pelo visível e invisível, de forma imperceptível. Quando começa essa mão de Deus na nossa vida, é onde? É na eternidade, né? Então, quando nós chegamos ao pleno conhecimento de quem é Deus, gradativamente a gente vai vendo que antes que a gente sequer percebesse ou imaginasse ser possível haver um Deus criador, ele já havia se mostrado para nós de forma que porque nós com escamas nos olhos nós ainda não conseguíamos vê-lo, né? Por conta do quê? Por conta do pecado. Então, beleza. Eu não vou me deter tanto assim, tá? Porque o tempo urge e eu quero finalizar esse caminho. Os irmãos têm algum comentário sobre esse ponto ainda? Eu creio que você está no ponto 1, né, do Ponto 1, ainda permanece no ponto 1. Só para então concluir esse ponto 1, eu acho que um comentário que eu queria fazer, que eu anotei aqui, é que eu acho que é interessante que Calvino faz um jogo com a lógica, falando assim, que para o conhecimento de nós mesmos nos conduz ao conhecimento de Deus. E para conhecer a Deus, quer dizer, e ao conhecer a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Porque nós só existimos porque Ele existe. Porque Ele é. E porque, como o Paulo fala, né? Eu acho que é Paulo, tá lá não tá em Atos, somos gerações dele, né? Como o próprio Calvino cita em Atos 17, 28. Mas Paulo fala isso, eu não lembro agora a passagem exatamente, eu tinha anotado, que ele fala, né? Nele existimos, nos movemos e cremos, né? E vivemos. Isso, desculpa. Então, é interessante que assim, o mundo fala hoje, não, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que entrar numa jornada, numa busca de si mesmo. E nessa busca a gente só vai encontrar as coisas que estão erradas e tipo, vai encontrar um vazio, porque você vai buscar a coisa errada no lugar certo. Porque o lugar, a gente tem que olhar para dentro de nós para encontrar Deus, porque Deus nos fez a imagem dele, nós temos o Imago Dei e
ele imprimiu no nosso coração as suas leis, ou seja, ele deixou vestígios para que a gente encontre, mas o pecado obviamente cega a gente, mas o objetivo errado faz com que a gente não encontre aquilo que é óbvio, né? Que ele está em nós, ele se move em nós porque nele existimos. E, tipo, você vê assim os caras lá, os estoicos falando, não, porque conhece-te a ti mesmo, e todo esse foco em si mesmo, se você quer conhecer a si mesmo de verdade, vai conhecer a Deus. Porque aí sim você vai entender, porque é igual o Agostinho fala, fizeste-nos para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. E o Agostinho ele também fala, né, só vou citar isso aqui e eu termino o ponto. Que é, ele fala assim, e como invocarei o meu Deus... Ó meu Deus e Senhor, pois ao invocá-lo eu chamarei para dentro de mim. Que lugar haverá em mim onde o meu Deus possa vir? Onde virá Deus em mim, o Deus que fez o céu e a terra? Há então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa conter? O céu e a terra que fizeste e nos quais me fizeste, são eles capazes de te conter? Ou então, visto que sem ti nada existe, daquilo que existe, será que tudo que existe te contém? Ou seja, como é possível, né? Portanto, já que eu de fato existo porque tenho de pedir tua vinda a mim que não existiria se tu não estivesses em mim. Eu ainda não estive nas profundezas da terra e, no entanto, tu ainda também lá está. Pois mesmo que eu desça as profundezas da terra, aí está. Pois eu não existiria, meu Deus. Eu de forma alguma existiria se tu não estivesses em mim. Ou melhor, eu não existiria se não existisse em ti. De quem tudo, por quem tudo, em quem todas as coisas existem. É tipo, Agostinho linkando isso com o Salmo 139. É lindo. Beleza. Só uma dúvida aí, irmão. Fala aí. Só para não... O irmão também vão comentar. E assim, talvez o irmão chegue isso lá no final. Mas eu queria deixar com os irmãos uma coisa que eu não pude ficar até o fim das cartas ao rei Francisco. E como a gente vai começar o capítulo 1 do livro 1, para mim, não sei se os irmãos sentiram isso, que é um ponto que me fica coçando assim. É o rei que está lendo essa carta, certo? Vamos colocar assim. Tem alguém, mas beleza, é o rei que está lendo essa carta. Então, um rei está lendo que ele só pode conhecer a si mesmo se conhecer a Deus. Então, vai começar a ter um gradiente, vai começar a empilhar informações. Então, assim, acho que um ponto pro final de tudo é a gente questionar como um rei, não é um funcionário, não é uma pessoa comum, é o rei, ler isso e falar assim, caramba, será que ele realmente, tipo assim, caramba, que legal, caramba, que incrível, ou foi tipo assim, não, peraí, isso aqui é muito desrespeitoso, sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa para pensar também como a pessoa que recebeu essa informação. Sim. Só isso aí um adendo lá no vídeo, lá no último encontro eu comentei, mas foi no finalzinho, que pelo que eu pesquisei, o rei nunca respondeu Calvino. Aí eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas pode ser que ficou tocado, pode ser que ficou com raiva. O rei como um católico, bom, não sei se fervoroso ou não, porque aí é com ele, provavelmente não, pelo que a gente conhece, ele olharia isso, se ele olhasse da forma como deveria olhar, eu olharia e diria, tá, ok, Deus é muito maior do que eu, como os papistas também dizem, Deus é muito maior do que eu, muito mais potente, magnânimo, e eu sou só o rei, né? Bom, mas fica essa reflexão porque os reis não são conhecidos por humildade. Enfim, só para fechar isso, que é um negócio que eu esqueci de falar no começo. Seguinte, toda vez que eu começo a tratar alguém, eu sempre falo que a pessoa precisa conhecer o seu real estado. Onde você está, quem você é, né? Isso inclui não só o pecado dela mesma, mas o pecado dela diante das outras pessoas e o estado de depravação do mundo, né? E Calvino ele vai falar no finalzinho desse primeiro ponto, né, do ponto 1, que tudo começa no descontentamento de nós mesmos com nós mesmos, né? Então a gente tem que perceber que tem alguma coisa errada conosco. Mas o que está errado conosco? Então, o Rafa bem pontuou a questão do Imago Dei, que vai nos dar essa percepção de que realmente há algo errado. Então, o conhecimento que a gente tem de Deus nas coisas visíveis, mas que não vem através da Escritura, serve também para levar a esse descontentamento conosco, com nós mesmos,
Porque ao ver a bondade no mundo, ainda que não reconhecendo que é Deus que habilita essa bondade, nos faz reconhecer que há algo fora de nós que é bom, sem ainda reconhecer que é Deus que é a fonte disso tudo, né? Só para fechar esse ponto mesmo, que eu tinha esquecido disso, eu não tinha anotado aqui. Segundo ponto é a correlação entre o conhecimento de Deus e nós mesmos. Quem vem primeiro? Qual conhecimento que vem primeiro? De acordo com os nossos comentários todos aqui, a gente já viu que o conhecimento de si para si mesmo, ele vem primeiro, mas que ele não é suficiente porque ele é embaçado pelo pecado. E quando nós observamos as dádivas, né, que possuímos, a nossa vida, a inteligência, a moral, os bens, a família, a ascendência e descendência, tudo isso, nós somos forçados nós somos forçados a ver que existe uma fonte de todo bem, uma fonte que é exterior a nós, né? E a nossa própria existência é um convite para buscar essa fonte. Os cientistas buscam isso, mas de uma forma imperfeita, que é o quê? É buscar essa fonte sem esperar que seja um ser criador, que seja o acaso criador, né? No caso. Mas por que isso? Por conta do pecado. Olhando para o pecado e para a criatura finita, que não tem que não consegue ser boa, o homem, olhando para si mesmo, ele só consegue achar que tudo vai ser igual a ele mesmo, né? Então, conhecendo a si mesmo e conhecendo bem, ainda não habilita o homem a reconhecer um Deus, né? E esse conhecimento, obviamente, ele vem através das escrituras, ele vem através das coisas criadas, sim, mas o conhecimento salvífico e que nos habilita a reconhecer o Deus criador, ele vem única e exclusivamente através das escrituras. Então, isso é ponto pacífico, acho que não precisa nem se deter tanto nesse sentido, ou citar tantos versículos que a gente conhece, né? Enfim, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Citando o texto do próprio Calvino, pelo conhecimento de si mesmo, cada um não é apenas aguilhoado a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo. Essa centelha que ela é utilizada pelo arminianismo para dizer que o homem busca a Deus antes de Deus buscá-lo, já é a mão do Senhor nos instruindo, ainda que antes de conhecê-lo, perfeitamente, né, tanto em Cristo quanto o próprio Deus Pai e o Espírito Santo, né, pela Escritura, essa mão invisível, ela nos direciona e Deus já está trabalhando em nós dessa forma. Então, mesmo que a gente não perceba você vê, por exemplo, eu não lembro o nome do livro, Fator Melquisedeque. O Caleb também citou bastante esse livro esses tempos atrás. Tribos distantes que já tinham uma ideia de um Salvador, que Deus, o Criador de tudo, enviaria o seu filho, que enviaria um prelado ou algo nesse sentido, assim, para salvar de alguma coisa, né? Da mesma forma que os judeus entenderam que era para salvar dos romanos, esses outros povos entenderam que é para salvar de seja lá o que for, enfim, de um conquistador, do próprio pecado, tal. Mas esse ainda é um conhecimento imperfeito. Aí, beleza, a gente vai virar a chavinha do conhecimento imperfeito, que é sem Deus, para o conhecimento perfeito, que é com Deus. Uma vez que a gente conhece ao Senhor através da Bíblia, a gente consegue, então, contemplar a santidade, a majestade e a perfeição de Deus. E aí o homem em si passa a enxergar completamente, ainda de forma imperfeita, né? Porque nossa visão e nossa inteligência é imperfeita. A gente consegue enxergar a nossa própria miséria, a nossa própria fraqueza e o nosso próprio pecado. Sim. A gente também enxerga de forma imperfeita a santidade, a majestade e a perfeição de Deus. Então a gente não consegue enxergar isso de forma perfeita porque os nossos sentidos estão embotados ainda, da mesma forma, né? A gente vê pelos judeus. Fala, entra aí. Desculpa te interromper, mas só um parênteses. Não, é isso, só segue. Tá.
Um ponto importante nessa questão é que nesse primeiro capítulo é interessante que o Calvino ele ainda não entrou na questão da escritura, como o Elton ele falou já tá, e é certo mesmo que a forma da gente conhecer verdadeiramente a si mesmo e a Deus é através do conhecimento de Deus das escrituras, mas ele começa a abordagem porque é os dois parâmetros igual a gente vê na Confissão Belga, que Deus ele tem como se fosse dois livros de revelação, né? A revelação natural e a revelação especial, onde a natural, as coisas criadas, a natureza, os animais servem como letras. Eu estou citando mais ou menos a Confissão Belga, né, como ela fala, são como letras que nos instruem acerca do caráter de Deus, não a ponto de nos salvar, mas a ponto de nos deixarem desculpáveis, né? E é interessante que Calvino ele começa não apontando, ele vai apontar lá no capítulo 3, se eu não me engano, lá pra frente, a questão de que o conhecimento perfeito só advém das escrituras, para que a gente possa entender quem nós somos e quem Deus é, acima de tudo, mas que nesse começo aqui, é interessante que ele fala um negócio, assim, o jeito que ele fala, eu entendi desse jeito. E se vocês discordarem ou achar diferente, pode falar, tá? Uma coisa também importante é que nessa nosso bate-papo, não necessariamente sempre a gente vai concordar em tudo. É natural discordar, desde que seja com respeito. Só fala, filhote, só fala. Deixa de lá. preâmbulo, só fala. Então, e ele fala, né, nesse ponto 2, um pouquinho antes ele fala: assim da consciência da nossa ignorância, vaidade, pobreza, fraqueza, enfim, de nossa própria depravação e corrupção, reconhecemos que em nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situa uma verdadeira luz da sabedoria, a virtude, a plena abundância de tudo que é bom. Por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que tenha antes contemplado a face de Deus e da visão dele passe a examinar a si mesmo. Ou seja, Deus ele é o padrão absoluto, ele é a régua. E é interessante que mesmo antes do homem entender que ele está buscando a Deus ou que ele precisa conhecer a Deus, se você, tipo assim, dá para até falar para quando a gente está evangelizando alguém, né, falando de uma questão prática, a pessoa fala, tipo, não, mas eu não preciso de Deus para ser bom, porque eu já vi gente falando, se você precisa de Deus para ser bom, você é só um cachorrinho, né? Se você precisa de Deus para fazer o que é certo. Aí, a forma da gente inverter isso, olhando para o argumento de Calvino, eu vejo, e que me deu esse insight cara, o fato de você ter uma relação do que é bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, ou isso aqui é melhor, isso aqui é pior, é menos bom ou mais bom. Mas da onde veio o seu padrão? Da onde veio isso? Se existe uma comparação, é porque se a gente for até o absurdo, até o infinito, a gente vai chegar no padrão absoluto. E isso já por si só mostra que a gente tá apontando para Deus mesmo sem querer. Não tem como fugir. Uma coisa que eu ia falar antes, mas aí com o Rafa falando isso, tipo, me deu mais desejo para comentar isso. O padrão da moral cristã, ela ainda reside, né, na sociedade, só que ela é um padrão moral que é destituído do Deus dessa moral. Então, tem até um filme, né, que tipo, é muito obscuro lá, que até uma vez eu consegui passar para os jovens na igreja, que é o filme A Jornada, Uma Viagem pelo Tempo, né, que aí tem um pastor lá reformado, que ele está escrevendo uma tese lá, de doutorado, e ele fala de um método, né, de conseguir atingir, digamos assim, os ímpios, ensinar a moral cristã, mas sem necessariamente falar de Deus, né? A moral é, digamos assim, destituída de Deus. E aí um pastor, né, fala para ele assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer das pessoas terem uma nova forma de legalismo, e vai ser um legalismo que vai fazer com que elas pensem que elas são assim, boas o suficientes, mas e que, tipo, isso torna elas, digamos assim, aptas para a salvação. E aí esse pastor tem a oportunidade de viajar no futuro, né, aí ele vai para os anos 2000, e ele vê a degradação moral da sociedade, até a degradação moral da igreja, e ali ele percebe, né, que, tipo, tem aquela coisa do cara legal, né, tem um cara que ele vê numa lavanderia lá, e o cara, ele se considera um cara gente boa. Então, tipo, pra ele, assim, você vai pro céu, você é um cara legal, pergunte para as pessoas aí, né, e eles vão falar, não, fulano de tal é um cara legal. E essa questão tipo, a pessoa se vê, né, como boa, né, porque dentro daquele padrão moral que é socialmente aceito, que é a moral cristã, só que esse padrão, ele, digamos assim, que ele é diminuído pelo fato de que as pessoas se comparam entre si. Então, exemplo, eu posso, tipo, explicar para você toda a moral cristã e você falar, ok, eu considero razoável. Só que você vai se comparar moralmente dentro desse parâmetro com outros semelhantes seus. Você não vai comparar a si mesmo com Deus, né, que é o padrão que a escritura estabelece, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de falar no trabalho uma vez, eu falei, não, mas não existe ser humano bom. E aí a pessoa falou assim, não, mas você se considera uma pessoa ruim? Eu falei, sim,
E aí eles falavam, não, mas você é gente boa, você faz suas coisas aí, obedece à lei. Fala, não, mas bom é Deus. Jesus fala pro jovem rico lá, né? Por que me chamas bom? Há um só bom que é Deus. Aí eles falam, você está colocando seu padrão muito alto, né? Querendo mirar em Deus. E o ponto é que é isso que a Bíblia instiga a gente a fazer, né? Que é ser de santos como eu sou santo. Mas também porque quando você olha para Deus, você, óbvio, se percebe pior, mas você passa a mirar mais alto. Você passa a mirar o padrão moral de Deus e não o padrão moral de outras pessoas, né? Então, mesmo com a moral cristã sendo a predominante aqui no Ocidente, pelo menos, as pessoas, muito também acho que em função da influência católica, elas só se comparam moralmente entre si. E aí elas chegam ao conhecimento de si próprias olhando para os seus semelhantes e não olhando para Deus, né? Mesmo com essa influência cristã. E olha que interessante, Isso aí. Gil. Ele, nesse ponto que você falou, Calvino fala exatamente isso no ponto 2. Ele, tipo, capta essa. Ele faz esse diagnóstico. Ele fala assim: pois uma vez que somos todos por natureza propensas à hipocrisia, qualquer vã aparência de justiça nos satisfaz amplamente em lugar da real justiça. E aquilo que é um pouco menos sujo nos sorri como sendo a coisa de mais refinada pureza. Exatamente como se dá com um olho diante do qual nada se põe de outras cores, senão o preto. Aí a pessoa julga ser alvíssimo, ou seja, branquíssimo, na verdade uma brancura encardida, né? Porque a gente está se comparando com coisas ínfimas. Um Uma fato adenda curioso só que é... para. Ah, desculpa lá. Não, pode falar, pode falar. Um fato curioso que a gente vê por aí, até que o Gilmarcio estava falando sobre o filme, e a gente tem na própria sociedade, o Alcoólicos Anônimos, por exemplo, fez essa destituição, né? Na realidade, a base fundamental deles com relação ao tratamento do alcoolismo é, sim, baseado na Bíblia, mas eles tiraram esse viés religioso, vou colocar entre aspas aqui, justamente para tratar o alcoolismo. E nós vemos que aí eles fazem pela força dos próprios braços, né? Eles não tratam o alcoolismo como realmente deve ser tratado como pecado no coração da pessoa, com o viés correto. Ou seja, se encaixa perfeitamente, né, nesse assunto que nós estamos conversando, com relação dessa parte do livro, né? Com relação de achar que você é melhor que os outros, ou mais alvos, mas com mais brancura que as outras pessoas. Isso que o irmão comentou abre um gatilho, né? Se a gente estava falando um tempo atrás sobre a ideia de teologia pública, quando o irmão fala isso da ideia do alcoólico, a gente vê que quase todos os aspectos públicos que bebem da nossa moral, que retiram Deus, em última instância, você vê que eles são falidos. Se você pensar, por exemplo, na ideia da recolocação social de um preso, né, de um criminoso, também, né? E a gente até comenta que, por exemplo, o viciado em droga, ou o preso, ou o alcoólatra anônimo, eles pincelam pela nossa moral, mas o problema do público eu não quero Deus. E aí a sociedade fica assim, tá, então como é que eu faço? E aí eles criam esse Frankenstein para poder resolver, e aí volta para o nosso tema, que é a ideia do conhecendo a si mesmo, só que eles não conseguem, né? Eles chegam perto, mas falam assim, daqui eu não vou, né? Então é bem complicado. E até um pouco dentro do nosso meio, a gente sempre diz, né? A igreja sempre aparece nisso, porque ela tem, vamos colocar aqui, essa receita certa, né? Então, tipo, é muito inevitável que a solução para o mal seja através da verdade de Cristo, e aqueles que têm essa verdade queiram entregá-la para essas pessoas, né? Uma coisa aqui que eu não sei porque eu não li além do que nós íamos comentar, né? Mas que fica também a pergunta que, embora tenha esse tom da impureza do nosso mal, quando falamos sobre conhecermos a nós mesmos através de Deus, fica aqui, acho que é mais a pergunta do que uma afirmativa, conhecer a nós mesmos sempre termina no valor moral? Eu acredito que não, mas aí fica, né? Acho que talvez Calvino vá destrinchar isso mais, porém, acho que não acredito que o ponto moral seja máximo, sabe? Tipo, eu conheci Deus, eu sei que moralmente eu estou caído, né? Eu acho que tem algo muito além. A moral faz parte desse prisma, mas eu não acho que ele é sabe? Mas fica o ponto, né? Perfeito. Todos os comentários eles se juntam para dizer o seguinte, que todas as filosofias humanas
elas têm o mesmo padrão de julgar a si, julgar o bem a partir do conjunto de regras que elas mesmas colocam. Porque, por exemplo, se você falar com um budista, ele vai falar, mas Cristo fala igual a Buda. Se você falar com... que nem esses tempos atrás eu conversando com viajando com uma colega de trabalho lá, ela falando sobre as filosofias hindus, tal, essas coisas e tal, de Deus de 50 braços, essas coisas, e falando sobre conceitos, coisa e tal, né? Só que uma coisa que me surpreendeu foi ela falar, eu reconheço que é algo filosófico que não tem a intenção de bancar como se fosse realidade, que aí foi perfeito para falar de Cristo como figura histórica. Eu entrei e falei. Enfim, então, por isso que eu fiz essa questão da mudança da chavinha de o conhecimento limitado, que todos esses comentários nossos, eles foram acerca do conhecimento limitado sem Deus. E Calvino, ele vai tratar, que ele começa a tratar de um conhecimento que ele é maior do que o conhecimento humano, é o conhecimento divino, que ele vem para nós, porque, por exemplo, o conhecimento divino que derruba o orgulho, revela a nossa total dependência, mostra que não somos autossuficientes, nos mostra a nossa capacidade de imitar a Deus ainda de forma imperfeita, mas com seu auxílio, e que nos mostra que sem Deus nós fomos feitos, que nos mostra que sem Deus nossos feitos parecem grandes, ele só pode ser alcançado através da leitura da palavra. Sem a leitura da palavra, não tem como chegar nesse conhecimento. Por isso que eu fiz essa diferenciação. Então, embora Calvino ele vai falar mais para frente sobre o conhecimento divino, advindo da palavra, eu acho que esse conhecimento, ele não tem como a gente entrar nesse ponto de conhecer a Deus sem falar sobre a palavra de Deus. Então, por isso que eu acabei colocando dessa forma, né? Aí não se preocupa não, que quem vai ter que resolver isso é o Caleb, né? Pela próxima aula. Então, a consciência da nossa imperfeição é o que nos... Só um parênteses, o capítulo que ele fala sobre a escritura para conhecer a Deus, eu tô olhando aqui no livro, é no capítulo 4, se não me engano, 4 ou 5. Até o 3 ele tá destrinchando sobre o conhecimento que está dentro de cada um de nós. Sim, sim. Só que se a gente permanecer nessa questão do conhecimento limitado humano, sem fazer essa transição, a gente não consegue chegar no porquê o homem consegue chegar ao conhecimento de Deus, tá? Sim. Vamos lá. É um contraste... A consciência da nossa imperfeição é o que nos empurra para Deus, e a gente já viu que é Deus que proporciona esse conhecimento da nossa imperfeição. Nós só percebemos a nossa carência quando nós nos deparamos com a plenitude divina, que já foi comentado aqui mais para cima também, perfeito. O reconhecimento da nossa nudez e corrupção, né? Após a queda, ele nos tira o orgulho e nos faz sentir fome e sede de justiça, que só se encontram em Deus. Antes de encontrar a Deus, a justiça vai virar pátria, família e liberdade, né? Que acabam na Revolução Francesa, por exemplo, que é um senso de justiça humano que vai levar à morte de tanta gente, ou no comunismo, que vai levar à morte de mais gente ainda, né? Ou outras filosofias, ou mesmo o islamismo, que vai matar um monte de gente também. Ou seja, todas essas iniciativas de prover justiça e eliminar a corrupção, elas vão acabar em morte de gente desnecessariamente, e não em redenção das pessoas, tá? Beleza. Terceiro ponto. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Tranquilo, Vaso, vai lá. Falou, filho. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Valeu, e também já tá na hora já, né? Nossa. Não, mas a gente entrou 10 minutos mais tarde, então tem ainda 10 minutinhos. Beleza. A gente já tratou uma sugestão, assim, justamente porque eu acho que vai ter mais assuntos que vai ser até mais extensos. A gente poderia quebrar o assunto em 2 reuniões. Eu acho que, como nenhum de nós tem pressa, entendeu? Eu acho, porque ficaria viável até para a gente poder desfrutar. É um momento gostoso e a gente pode desfrutar deste momento e quebrar em mais vezes, não tem problema. A gente não precisa sair correndo para ler todas as institutos uma vez só. A minha esperança era essa também. Quando a gente fez João, num esquema parecido com esse, a gente levou um ano inteiro lendo João. A gente levou quase 9 meses lendo Neemias,
sabe? E fazendo nesse mesmo esquema, assim. Essa é E a era ideia. gostoso porque todos os comentários, eles foram adicionando coisas assim que eu já até tirei da sequência, sabe? Eu vi que já tinham falado sobre isso, eu já tirei da sequência aqui, então isso facilita bastante. Eita, o cachorro latindo aqui. E eu acho que é uma boa. Se os irmãos acharem interessante, eu permaneço na semana que vem, a gente corta, né? Até para o irmão não perder um pedaço aqui. Né? De qualquer forma tá gravado, né? Assim, para o Felipe que saiu ou aqueles que não puderem participar, eles vão poder assistir. Mas eu só ia falar um Mas a gente detalhe pode esticar até 7h10, né? Ou 8h10, né? Isso, por mim também. E assim, e não falta nem muito, tipo, o último ponto já tá aí. Sim, sim. Vamos lá. Mesmo porque a gente já falou sobre o que era o meu terceiro ponto, que é o autoconhecimento sem Deus gera soberba e ilusão. A gente já falou sobre isso, então eu já vou passar por cima aqui. Tá. A percepção da própria miséria nos leva a buscar a Deus, né? Ao reconhecer a sua fraqueza, o homem é levado naturalmente a buscar socorro, justiça, vida e salvação. O conhecimento de que há algo maior que si mesmo, e que não é o caos, mas que é uma força criadora e ordeira, nos faz compreender que a gente pode depender dela, que a gente pode buscá-la como auxílio. Né? Por isso essa questão do socorro, justiça, vida e salvação. Né? A consciência do pecado, ela não é um fim em si mesma. Né? Ela nos vai conduzir para a dependência da graça divina. Porque sem Deus há apenas desespero ou entrega ao mal. Né? Pessoas que não... Cara, como é que tem um evangelizando, falando com um rapaz, ele falou assim, ó, o que eu fiz não tem perdão, então por isso, a grosso modo, por isso eu me entrego aos assaltos e outras coisas, foi isso que ele falou, por isso eu me entrego, porque eu não tenho mais salvação, então eu posso me entregar, é claro que é uma desculpa, né, enfim, mas a consciência do pecado, ela muitas vezes ela vai trazer desespero, dor, e até mesmo a morte, né? Quantos que não se suicidam nesse sentido. Mas esse fio condutor que o Senhor nos leva a desenrolar, né, esse novelo, ele vai nos levar à dependência da graça divina. Eu vou pegar um exemplo que talvez não seja tão bom, mas é o primeiro que me veio à cabeça, mais fácil. O Nicolas fez a caminhada lá até Brasília, coisa e tal. Por favor, não leve para o lado político. Eles foram até Brasília. Lá caiu um raio no povo e 80 pessoas foram parar no hospital. Aqueles que têm Cristo como Salvador vão olhar para isso de forma a olhar por que Deus colocou esse obstáculo na vida dessas pessoas. E vão buscar entender em Deus o porquê disso, o porquê dessa dificuldade. Da mesma forma, quando meu filho, minha conversão foi quando meu filho estava doente, estava com a saturação extremamente baixa, correndo risco de vida. E eu falei com o Senhor, eu já conhecia a Cristo de ouvir falar, eu não tinha efetivamente sentido a presença de Deus. E eu falei, Senhor, cura o meu filho que eu não saia mais de perto de ti. E realmente aconteceu, Deus curou o Dan, e desde então eu tô na bota do Senhor. Estou por perto aqui, né? Enfim, e esse é o impacto que a majestade, que o reconhecimento da majestade divina tem no homem, que é reconhecendo que Deus existe e reconhecendo que Deus ele guia o homem, ele vai se colocar na dependência do Senhor, na dependência. Embora eu tenha colocado a questão do conhecimento bíblico acerca de Deus como determinante nesse sentido, a gente vê que muitas pessoas que conhecem muitas vezes somente um pedacinho da Bíblia, um pedacinho da palavra, principalmente em zonas onde há perseguição, que às vezes tem gente que não tem Bíblia, eles têm um temor muito grande. Por quê? Porque esse reconhecimento, embora ele venha da palavra, ele vem pelo Espírito Santo ao nosso coração, às vezes com uma porção muito pequena da palavra. E às vezes a gente não entende sequer porque a gente está dependendo de Deus. Às vezes a gente não entende nem o porquê que a gente está caminhando naquele sentido.
Você pega pessoas iletradas, pessoas com maior dificuldade de leitura, pessoas que às vezes têm um conhecimento muito difícil da palavra, mas que têm uma dependência muito grande de Deus. Então a gente não pode também negar que o conhecimento de Deus, ele embora ele venha da palavra, ele vem também pela presença do Espírito Santo em nós, que traduz a palavra mesmo que a gente não conheça ela de forma plena. Sim, isso faz sentido. E uma coisa assim que eu queria também encerrar o ponto 3, que é o final do primeiro capítulo, com duas coisas que eu pensei aqui, eu queria compartilhar. A primeira é que, assim, realmente o padrão de Deus para nós nos conhecermos é conhecer a Ele. E uma coisa que eu percebi que Calvino tenta expressar, essa minha interpretação, é que no esforço de conhecer a Deus, você vai acabar se conhecendo, porque é Ele que vai te completar, né? Igual você falou, às vezes a pessoa pega o cristão perseguido, pega um pedacinho daquele versículo e aquilo fala com ele de um jeito tão poderoso que, tipo, tudo faz sentido a partir daquilo. Por mais que é só um pedacinho, é um pedaço poderoso do que Deus falou, né? E ele tem todo o poder para fazer ali o do ex nihilo, né? E do nada. E, assim, só um ponto que esse eu acho que é um pouco polêmico que eu vou falar assim, mas eu acho que é interessante levantar. Bora, venha! Foi o meu sentimento, que eu até anotei aqui, nesse capítulo, a argumentação do Calvino ela é eficaz para quem já tem o pressuposto da existência de Deus e da soberania dele, tipo, a sua superioridade infinita, a sua divindade. Por esse capítulo ele não é abordado muitos argumentos apologéticos a esse respeito. Ele já, tipo, parte do pressuposto que todo mundo já, tipo, tá tranquilo com isso, né? Mas ele fala assim, Rafa. Ele fala no capítulo sim. Não, ele sobre o povo que não acredita. Ele agora eu vou ter que procurar aqui, enfim. Mas depois eu mando. Mas ele fala que o povo que não crê, ele até usa como argumentação isso. Ele fala que, de certo modo, até esses mesmo que não quer, vem a ter uma forma de fé. Agora eu tenho que achar aqui para poder falar com propriedade. Eu acho que foi o que o Wellington citou um pouco atrás, que ele falou que é como se Deus pegasse pela mão, né? Ou seja, isso. Só que, assim, esse pedaço. O meu ponto é que os argumentos que ele dá, se eu usar esses argumentos, digamos, vamos supor, numa conversa diretamente com o ateu, ele vai falar, tá, mas você tá partindo do pressuposto que eu não sei se são verdades. A gente sabe que é, porque Deus já confirmou no nosso coração, obviamente, mas eu acho que nos outros capítulos ele vai trabalhar um pouco mais a questão apologética, porque esse primeiro, ele meio que afirma a base dele, da onde ele tá partindo, o pressuposto. O que eu quis dizer assim, as verdades que ele fala sobre a bondade de Deus, sobre o conhecimento, por exemplo, ele fala, em primeiro lugar, visto que ninguém pode sequer olhar a si próprio sem imediatamente voltar o pensamento à contemplação de Deus em quem se vive e se move. Tipo assim, é uma afirmação que pra gente faz sentido, mas eu falo, apologeticamente precisa de mais desenvolvimento. Mas esse primeiro capítulo eu entendo ele como um capítulo pressuposicionalista. Ele parte de pressupostos básicos e depois ele trabalha eles de forma mais apologética, no 2, no 3 e aí em diante, né? Essa foi a minha impressão. O que é irônico, né? Que o Calvino ele fala, na carta ele fala, o povo não tem conhecimento, o povo não tem o mínimo conhecimento sobre Deus. Só que quando ele entra nas institutas, ele já vai tratar de algo que é muito complexo, que é algo que é pesado, né? Sobre esse conhecimento. Só que eu entendo que é o quê? Ele quer dar a base, exatamente da base do porquê que as pessoas precisam conhecer a Deus de verdade. Que é o resumo desse capítulo primeiro é o seguinte: se o homem tentar conhecer as coisas sem conhecer a Deus, vai fazer merda, né? Exatamente. Que é uma, perdão, não é nem só que se o homem quiser se o homem quiser buscar um conhecimento de Deus, usando a si mesmo como base, ele vai fazer merda. Que eu acho que é uma puxada de orelha nos papistas. Porque os papistas colocam muito conhecimento e muita moral pessoal e das pessoas que vieram acima
por mais que sejam os para eles considerados santos, colocam esse conhecimento acima do conhecimento das escrituras, do conhecimento que foi passado diretamente por Deus. Então acho que é ele já falando assim, ó, pode falar, Basso. O ponto aqui é sobre o que o Rafael está falando, tem um trecho lá das Institutas que Calvino vai falar, né? Ele fala da impossibilidade do ateísmo real, e aí ele aborda a questão de que todo ser humano é propenso à religião, né? Ele fala que até num lugar menos civilizado do mundo, um lugar totalmente isolado, assim, você vai encontrar ali naquelas pessoas alguma centelha de religião. Então, uma busca ele vai pela abordar identidade. É exatamente esse trecho aí que eu tava em ideia. Só que isso não é no É capítulo isso. 1, né? Isso aí é depois. Não, Não, é lá no na capítulo frente. 1, Rafa. É no 1. Das Institutas? É. Eu não lembro se isso tá no 1, não. Mas depois você Eu acho manda que lá no grupo. Não, mas eu acho que eu acho que eu vi alguma coisa assim, porque eu lembro de ter citado alguma coisa nesse Não, sentido, tem, sobre eu tenho outras certeza. Eu religiões. tava lendo hoje. Bom, Eu tenho eu certeza. li anteontem, então Então, eu posso estar falando besteira. então Eu não sei se é a versão que alguém aqui está lendo é de 1536, porque talvez lá, como lá é mais enxuto, assim, ele não é Ó, tão segmentado. a minha é a A sua versão vermelha. é de 43, eu acho que ela é a mesma de 36, só que essa daí é com os comentários do Hermes Maia, né? Então, tipo, não é tão Eu não segmentado. sei mais ou menos. Mas eu sei que essa parte que vocês falaram, ela tá realmente no capítulo 1. Sim, não, eu vou dar mais uma olhada, mas deve ser. Tipo assim, o meu ponto é que, assim, por mais que possa estar realmente, eu posso ter deixado esse ponto pulado, assim, não pulado, mas passado em branco, eu acho que ele desenvolve melhor nos outros capítulos. Aqui ele faz mais uma base pressuposicionalista do que apologética. Esse é o meu. aqui é cru, o conhecimento aqui é cru. É o seguinte, Sim. ó, sem Deus, todo o conhecimento que vocês produzirem vai ser fadado ao fracasso. É cru. E aí ele finaliza falando sobre a diferença entre o homem diante da majestade divina. Porque todo esse conhecimento que vai vir para a gente através das institutas, que é através das escrituras, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir um temor reverente, ele vai produzir uma dependência no Senhor, né? Uma dependência naquilo que o Senhor pode produzir, fazer, enfim, e preparar em nós. Essa dependência é tanto em bonança quanto em desgraça, né? Em dificuldade, né? E esse conhecimento, quando efetivamente vindo de Deus, ele vai produzir a adoração verdadeira. Que é uma antítese do conhecimento que é falso, que ele vai produzir o quê? Vai produzir seitas e adoração imperfeita, ele vai produzir idolatria, ele vai produzir dependência de falsos líderes e profetas e outras figuras messiânicas, né? E ele vai produzir um temor que é mais voltado para o temor do medo do inferno do que um temor no sentido de reverência, né? Mais medo do que respeito a Deus, né? Então acaba sendo essa diferença, né? Que é o homem diante da majestade divina. Sem Deus, o conhecimento leva a esse entendimento fraco e imperfeito, e o conhecimento com Deus vai trazer esse conhecimento. Para mim, ele está falando o seguinte: olha para a Bíblia e olha para Deus que você, rei, ou melhor, você, não o rei, porque eu fiquei com esse negócio na cabeça que a carta era para o rei, não é. É que o texto era para o rei, eu fiquei com isso na cabeça. Está falando o seguinte: povo, olha para esse conhecimento aqui e saiba que todo conhecimento que foi adicionado pelos papistas, ele leva vocês para a perdição. Eu acho que isso que finaliza o capítulo. Inclusive, ele faz uma forte crítica. Ele pega e ele fala sobre a sola escritura, né? E ele já faz a forte crítica contra a igreja, que fala que é a igreja que tem que aprovar os escritos, né? E ele já dá contra-argumentação falando assim, mas como eu tenho certeza que esses livros canônicos fazem parte das escrituras, como é que eu posso... as escrituras precisam do aval da igreja. E ele demonstra muito bem que não é isso, que é as escrituras que já são validadas por si próprias. Perfeitamente, perfeito. O Caleb entrou? O Caleb, você falou alguma coisa, Caleb? O Caleb entrou, não falou nem oi direito.
Boa noite, irmão. Boa tarde, boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Desculpe aí o atraso, eu tive problemas aqui Fique no em meu paz. trabalho. Essa semana tá um caos. Na realidade, só com a contemplação. É que assim, ó, o Calvino, quando ele tá pegando esse primeiro capítulo, a gente tem que entender que ele não tá usando uma base pressupostalista, ele tá usando a base da divisão de conhecimento escolástica da própria igreja. Então ele tá usando Tomás de Aquino contra Tomás de Aquino. No começo, que ele vai falar que não é possível conhecermos a Deus somente pelo conhecimento natural. Então, quando o Tomás está falando de conhecimento natural, é do conhecimento obtido através da razão, né? Das 5 vias famosas dele, entendeu? E qual é a crítica do Calvino? Que a igreja, ela tenta conhecer a Deus somente pelo conhecimento natural e não pelo conhecimento completo, que é as 2 vias nesses 5 caminhos do Tomás de Aquino, que é o conhecimento natural e o conhecimento sobrenatural. E o conhecimento sobrenatural, ele aperfeiçoa, não contradiz o conhecimento natural. Então, aqui, o Calvino... exato. Então, vou até ligar aqui a minha câmera aqui. Estão me vendo? A minha mesa tá uma bagunça, eu tô com o computador de trabalho aqui, mas Tô vendo em é 4K. isso. Então, o que Calvino está falando? O conhecimento natural do clérigo, ele não é possível de obter a Deus perfeitamente. Então, é necessário o conhecimento sobrenatural. No que? Onde obtemos esse conhecimento natural? Pelas escrituras. Aqui a gente não está falando ainda de sola escritura, esse é posterior, século XX, finalzinho do século XIX, mas ele está falando que é a base do sola escritura, que para conhecermos a Deus por completo, através do conhecimento natural, é necessário entender a encarnação, entender a palavra, entender a Trindade. Não, mas o que eu Isso a disse sobre a sola gente, isso a escritura não gente é que eu estou acabou defendendo, não passando. quero Pode sola falar. escritura, não. Eu estou defendendo que é o que Calvino colocou nos textos justamente da igreja ter que aprovar os textos bíblicos, entendeu? Não estava falando no sentido de Não, ser sim, sim. Que era Sim, tipo, o que sim. valida o conhecimento intangível Isso. da parte de Deus. Intangível, exato. Por isso que ele vai falar ali, que ele fala assim, que ele pega o caso de Abraão, né? Vemos que Abraão, melhor se conhecendo como pó da terra, por se aproximar da compilação de Deus. Aí, Gênesis 8:27, Elias, que tendo descoberto, não suportasse o olho da manifestação de Deus. Então ele está falando que aqui, para conhecermos a Deus completamente, é necessário o conhecimento sobrenatural, as 2 vias. Aí entra a grande treta lá com o Carlos Alfonso, que o Carlos Alfonso vai falar que é através somente do conhecimento natural e depois do sobrenatural que vai se conhecendo a Deus. E aqui Calvino não, Calvino tá falando assim, não, é necessário os dois andar juntos. O que a gente colocou foi que esse conhecimento natural, ele vem, mas que sem a presença de Deus, e aí engloba tudo que você falou, ele é vão. Exato. Né? E foi isso Exatamente. Exatamente. Que é o que ele tá pegando. Ele simplesmente está batendo a igreja, os papistas aqui, a gente está vendo, com a própria teologia de dualidade da escolástica, entendeu? Então, é muito legal isso nesse ponto. Que aí vai abraçar todo o conhecimento da via de salvação e etc. mais à frente. Mas o capítulo 1, ele bate no principal. O que é o conhecimento, né? Que isso ao longo dos reformados vai se mudando. Mas aqui o conhecimento dos reformadores há essa via tanto do conhecimento natural e sobrenatural. Ponto interessante. Pressuposicionalistas acreditam que essa deidade dupla, na verdade, é coisa de paganismo. Então, não se aplica nisso. Quem são pressuposicionalistas? Bantil acreditava nisso. Diferente do Calvino. Calvino, não. Ele fala que existe, é possível você conhecer a Deus, não completo, parte de Deus pelo conhecimento natural.
Sim, faz sentido. É, Até o que é uma coisa que a gente Perfeito. comentou antes, ô Caleb, e que ele fala que, ah, tipo, o homem ele consegue ter um padrão porque ele tem ele consegue comparar algo se é melhor ou pior, se é bom ou menor, mas ele tá exato. tão cego com a sujeira do próprio pecado que ele acha que até um pouquinho de um branco encardido, aquilo lá já é a coisa mais clara do mundo, né? Porque ele Exato. tá Exato. distorcido, a visão dele tá distorcida, né? E por isso que pra gente Aqui a conhecer a gente. nós mesmos, a gente precisa conhecer a Deus primeiro. Exato. E aqui a gente já conhece um ponto que, quando o Calvino está falando de trindade, ele está pegando a economia da trindade aqui também. Então ele está puxando Agostinho. Quando Agostinho está falando assim: você quer ver a trindade? Olhe para as coisas do mundo. A contemplação que uma é unida à outra, como Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, né? Então, essa economia de conhecimento, Calvino está trazendo para a gente. Algo que a igreja, que se diz conhecedora de Santo Agostinho, perdeu. Ignora, né? Ignorava. Ela ignora, entendeu? A mesma coisa que a gente pode pegar no conhecimento do aristotelismo e da escolástica, né? E quando as pessoas falam que o cristianismo é anticientífico. Não, não, é um andando com o outro. A própria ciência é uma busca do conhecimento É natural pela razão. inseparável, né? Ela faz eu É, costumo falar, eu como trabalho nessa área científica, eu já falei com alguns amigos sobre isso, né? Sobre a questão de Deus e ser cristão. E eu falo que, na verdade, eu entendo a ciência como um dom, né? Um presente que Deus deu aos homens de conhecer, mesmo que em partes pequenas, a glória da sua criação, aquilo que ele criou. Uhum. exatamente, exatamente. Claro que não é Então suficiente esse para é o ponto. salvação, é o suficiente para a gente ser indesculpável diante de Deus, só. Exatamente, Bom, exatamente. irmãos, então, eu não sei, vocês vão querer continuar, a gente já parte pro final, né? Porque já tá tarde também. Sim, eu O que acho que a vocês gente acham aí? conseguiu abordar o capítulo um. Para mim, eu acho que ficou bem claro e ajudou-me até a esclarecer algumas coisas que eu estava meio em dúvida. Principalmente no último Certo. ponto. Só vou finalizar com um quadrinho só aqui, que é o seguinte: o resumo, né? Conhecimento de si revela nossa miséria e pecado, conhecimento de Deus revela a fonte de todo bem e justiça. O conhecimento de si gera humildade e desespero próprio em si, e o conhecimento de Deus gera adoração e confiança na graça, confiança no comando de Deus na criação e no segmento. E o conhecimento de si resulta na busca por um Deus, né? E que aí acaba gerando propaganismo, como o Caleb também acabou de falar, e o conhecimento de Deus, efetivamente, ele gera como resultado a compreensão da realidade humana, do pecado, enfim, de tudo que é encaminhado. É isso. Foi só para finalizar esse pequenininho, esse quadrinho, só para bater o martelo mesmo sobre Sim, um isso resumo final. e perguntar para os irmãos como o conhecimento de Deus impacta na sua vida hoje. Se quiser falar, amém. Se não quiser, é para pensar durante a semana também. Como esse conhecimento de que Deus existe impacta na sua vida hoje? É que é curioso a gente pensar nisso, justamente pela influência que a teologia tem na nossa capacidade, na nossa cognição acerca das coisas, né? Como a nossa Uhum, teologia reformada, nós já estamos habituados a esse tipo de coisa, a gente sempre pensa que primeiro vem de Deus, né? E tudo vem de Deus como é lógico. E a gente vê que a cegueira espiritual é realmente uma maldição, porque não adianta o que faça, se Deus não quiser, não chegamos lá, não vamos enxergar e Sim. vamos caminhar justamente em sentidos opostos. E eu que houve a minha conversão bem tardia, né? Eu já tinha alguma idade. Quando eu olho a minha cegueira espiritual e hoje eu contemplo a Deus, eu vejo o quanto realmente você está cego, você está morto, você não respira, você
você tá morto, você é simplesmente um morto. E tava na Um nossa cara o walking tempo dead, todo, né? um morto que anda. Um morto que anda. E tava na nossa cara o tempo todo, né? Morto não sabe das coisas, né? Morto não sabe Sim. das coisas que acontecem em volta. Então, pelo menos essa é a minha percepção acerca do conhecimento de Deus. Maravilha. Mais alguém? Essa semana eu tô ah, na minha caminhada, minha caminhada cristã, eu vim de berço cristão, mas meu despertar espiritual foi bem tardio, assim, foi por volta dos meus 21, 22 anos. E, e foi meio bagunçado, né? Porque você começa a procurar o Senhor, assim, de muitas formas. E como eu vim de um movimento carismático, pentecostal, sempre queria saber mais. E agora com meus 35 anos, lendo a palavra do Senhor todo dia, né? Fazendo meu devocional, eu vejo como conhecer a Deus é importante para a formação de mim como criatura, né? Em que sentido? No sentido, meu irmão, que quando eu gosto muito do Berley, que é um reformado, quando ele fala que quando Adão caiu, a nossa compreensão de Deus foi afetada. Então não nos tornamos completos. Uhum. E quando a gente encontra Cristo e recupera a essência adâmica verdadeira no Adão perfeito, como em Daniel fala, Daniel 9 nos explica do Adão perfeito, você começa a entender a sua função como criação completa do Senhor. Você aprende a amar, você aprende a servir, você aprende a conversar, você aprende a pedir perdão, você aprende a reconhecer os seus erros, a ser duro quando precisa ser duro, a ser amoroso quando precisa ser amoroso. E eu fazendo o devocional essa semana, caiu no Salmo 119, e o Salmo 119 é que é um grande clássico, salmo gigantesco, mas que eu acho que muito de nós, eu me incluo nisso, não vê a profundidade do Salmo 119, que ele reafirma o conhecer de Deus pela palavra dele, que medita de dia e de noite, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É ela que no qual eu me apego para não me destruir. É nela que eu me apego para conhecer os seus feitos. E aí eu conhecendo ao Senhor, eu sou tirado da cegueira, como o irmão falou. Eu me torno por completo. Porque através da palavra eu conheço a Cristo, conheço o seu sacrifício na cruz e o que é ser salvo, o que é nascer de novo, o que é viver em comunhão com os santos, não perfeitos como a Igreja Católica coloca, mas santos no sentido de conhecer a palavra do Senhor e diariamente estar lutando contra o pecado. Falar como Paulo fala, eu queria fazer algo, mas o meu coração busca aquilo. Mas no fundo, foi o Senhor, o seu sacrifício, o seu amor naquela cruz do Calvário que foi o mais importante para mim, parafraseando Romanos 8, que me salvou, e não os meus atos. Então, conhecendo a Deus, eu sei que cada vez mais o meu eu é nada. E o meu eu com Cristo é tudo. E você dá valor à palavra e como ela te traz isso, e principalmente para a gente reformado. Se a gente fala que é reformado, é valorizar cada palavra ali. A poesia dos Salmos, a sabedoria de Eclesiastes, a luta constante em 1 Pedro, o sofrimento das lamentações e a tristeza, né? A dor de ser julgado em Abacuque, a única coisa que você pode falar é o seguinte: o justo viverá pela fé. Eu sei que isso eu mereço, Pai, mas eu sei que o Senhor não me deixará ser consumido. A ideia é buscar na nossa vivência mesmo, trazer como reflexão só para a gente buscar na nossa vivência durante essa semana, entender como esse conhecimento de Deus impacta na nossa
devocional, na nossa adoração, no nosso, na nossa confiança no que, nas coisas que estão acontecendo, né? Então é buscar, porque buscar como isso, como esse conhecimento de Deus afeta diretamente a nós, né? Porque os exemplos Sim. bíblicos a gente conhece bem, né? Como o irmão bem citou, mas é como afeta a nós no dia a dia, né? Por exemplo, Você aprende a amar. Um exemplo, você aprende não, não, a não, não. amar Eu tô melhor. falando assim, nas nossas vidas. Esquece os Aham. exemplos genéricos. Eu tô falando assim, para a gente buscar nas nossas vidas, né? No nosso Sim, dia a Porque dia. sim. a ideia Am- é trazer nesse final cara, uma forma da gente Uma reflexão. é Uma isso, reflexão. uma reflexão mais pessoal, de forma que a gente Uhum. possa tanto falar o que acontece com a gente, seja para a gente reconhecer coisas que a gente tem aprendido em nós, também para dar, cara, dar razão da nossa fé, né? Dá para mostrar para os irmãos aquilo que tem acontecido com a gente. A ideia é buscar em nós isso, e não só trazer os exemplos bíblicos, essas coisas. Acho que Não, isso não, e nós, é o que eu gostaria nesse sentido. entendi. Por exemplo, amar o seu irmão na sua igreja, mesmo quando você tem dificuldade de aceitar seus defeitos. Isso é grandioso. Sim, é Maravilha. um desafio, mas é As- com... Pode falar. Pode falar, meu irmão. É que eu tô pensando, desculpa, deixei aberto o microfone e tô só tô Pensei no É o grande balbuciando pensamento. desafio. palavras aqui. E é É o grande exatamente. desafio que só a cruz consegue, cara. Só o conhecimento de Deus, a cruz que nos une. É exatamente, é isso que muda. E uma coisa que eu lendo esse capítulo eu fiquei assim, meditando, isso me impactou pessoalmente, foi no sentido de que eu olho pra isso e falo assim, caramba, toda vez que eu tento, tipo, me conhecer no sentido de tentar melhorar alguma coisa em mim, mas quando eu olho pra mim mesmo, eu sempre falho. E quando eu começo a olhar e buscar em Deus, eu me vejo me conhecendo melhor a mim mesmo porque eu só tenho propósito nele. E isso me ajuda a lutar mais contra o pecado. Claro que a luta continua, mas e é pelo Espírito Santo que a gente pode vencer isso. Mas é interessante que o esforço não é conhecer a si mesmo, suas limitações, suas tentações. Lógico que isso acontece, mas o esforço principal é conhecer e buscar conhecendo a Deus através da sua palavra. E isso vai fazer com que a gente enxergue melhor quem nós somos, porque é Deus que nos criou para Ele mesmo, né? E isso me impactou, esse primeiro capítulo, esse ponto me impactou. E Exato. é isso mesmo. Um fato que me impactou muito nesse primeiro ponto, né, nesse primeiro capítulo que Calvino nos trouxe, que traz reflexão também, era de forma assombrosa, né? Eu vejo que Deus também usou Calvino, claro, e vemos o quão ele conseguia, com quanta naturalidade, de conseguia trazer e expressar isso em palavras, coisas de forma que até meio que atemporal, né? Quando Sim. você lê esse capítulo 1, você vê que muitas das coisas no qual ele lutou na época falando com palavras, nós vemos que acontece na igreja hoje, né? E esse conhecimento de Deus, muitas vezes, traz vergonha do nosso próprio ser, né? Do quantas vezes a gente, com o conhecimento de Deus, muitas vezes a gente ainda escolhe pecar. Como se Deus não estivesse lá, como se Deus não estivesse vendo, né? Como se nós não estivesse diante da face dele. Exato. E esses momentos de desgraça, né? Em nossas vidas, eu acredito que todo cristão deve passar por esse tipo de coisa, Todo mundo passa. é realmente conflitante com o espírito que habita em nós. Então, olha quantos aspectos do conhecimento de Deus a gente passa na nossa vida, né? Quando a gente para filosofar sobre isso, com relação da felicidade que nós temos na salvação em Cristo Jesus e com a tristeza que nós temos de ainda continuarmos pecando contra Deus apesar dele, entendeu? É uma coisa muito desconexa quando você vai pensar, né? Que são duas coisas que não batem, mas que é viver a vida cristã. Perfeito. Exato.
Maravilha, irmãos. Então, ficam essas reflexões. Eu agradeço aí, Rafa e galera, pela disponibilidade aí da gente estar aqui, né? O que eu tentei fazer foi colocar só os tópicos e deixar os irmãos falarem, porque eu acho que isso flui bem melhor e traz a gente elucidar os pontos cegos, né? Eu achei que foi bem É uma boa interessante dinâmica. nesse sentido. Sim, e é isso. E sabe uma coisa que a gente esqueceu? De orar no começo. Putz, é verdade. É por causa desse. A gente começou com os problemas técnicos, liga, desliga, conecta, desconecta. Essa culpa não é minha. Irmãos, me A gente perdoa. pode orar no final agora. Isso Eu tá me assumo batendo diante na dos cabeça irmãos. que Não, faz eu tempo. assumo também. Então, já que é assim, já que o Adib chegou atrasado, eu vou pedir pro Adib fazer uma oração. Viu? Essa culpa eu não carrego, agora então leva essa. Eu não bebi de um pecado e bebi de outro, né? Leva essa. Mas ó, antes da gente encerrar, gente, eu vou pedir duas coisas que a gente tinha feito no começo, mas o Caleb e o Adib não tava. Quem já fez não vai fazer de novo, porque não precisa, é só ver depois o vídeo. Mas Caleb e Adib, eu pedi no começo para os irmãos que estavam aqui, só se apresentar brevemente, falar quem é, da onde veio, em que igreja congrega, onde está morando e um pouco de quem é você como cristão, só para que todo mundo se conheça, porque eu sou o único que conhece todo mundo aqui, então é bom a gente conhecer. Tá bom, meu nome é Bom, Caleb. por favor. Eu vou começar. Por favor. Meu Pode nome é começar, Caleb de Menezes Araújo. Tenho 36 anos. 36 anos, desculpa, estou colocando um ano mais velho. Eu estou 35 anos. Eu moro em São Mateus, São Paulo. Congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2016, quando eu voltei de um período de morando fora do Brasil. E estou até hoje na mesma comunidade. Estudo, eu trabalho com TI, toda a área de TI, sou CISADM. E estou nessa grande jornada aí do peregrino. Não sou não, cara. Não, eu só sou um cara que ama a palavra do Senhor, busca ter a sua teologia para construir como cristão, né? Porque hoje todo mundo fala, mas não tem a identidade de um cristão. E também porque eu preciso dele para me socorrer dos meus pecados, das minhas falhas, de ter as minhas alegrias, de mudar o meu ser constantemente, que eu seja o barro e ele o olheiro, né? É isso que eu busco todos os dias. Bom, eu sou o Adib, eu era da igreja da Vila Pinheiro, lá de Jacareí, né? Apesar de ser joseense, né? Eu morei a vida inteira em São José dos Campos, que é interior de São Paulo. A minha conversão, como eu disse aos irmãos, foi tardia, foi com uns 26 anos, do qual o Rafael fez parte justamente quando eu comecei a andar com Cristo. Rafael tinha chegado na Vila Pinheiro e já estava mais ou menos há um ano de convertido, e o Rafael acompanhou toda o meu trajeto aí na parte da minha conversão. Hoje eu moro em Portugal e já estou aqui há 4 anos e tenho caminhado com Cristo, tenho experimentado da graça do Senhor, me procuro evangelizar a todo tempo, né? Falar da graça que me alcançou para todos os que me ouvem, inclusive aqui em terras lusitanas. Por que não anunciar o diamante que foi achado no terreno, não é verdade? Exato. Então, E o Adib é um caso muito bonito, assim, é o caso clássico do cara que era a vida lá nas baladas, umas coisas assim que Deus nada, não quero saber de nada, meu, e Deus quebrou as pernas dele bonito, e foi bonito de ver. eu sou a favor do que o próprio Rodolfo diz, né? Que Jesus gosta dos loucos. Glória a Ele, Deus. Amém. e eu sou mais um deles, sou mais um que faz parte do exército de Cristo. Jesus veio pra isso, veio pra nós. Glória a Deus por isso.
É como eu vi uma frase lá que fala: Jesus veio para aquele que não é nada, para o fraco, para aquele que é pecador, tudo item do meu currículo. Bom, irmãos, e agora para encerrar, eu vou desligar a transmissão que eu vou